Começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Bom dia, está começando o Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui da Rádio Exclusiva FM. Nosso programa vai receber a DJ Lud Prado. Aliás, ela já está aqui nos nossos estúdios. Vamos falar também com a escritora biógrafa Cláudia Canto. Ela vai falar sobre o lançamento do livro Encontros e Desencontros a Caminho da Luz. E no quadro A Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante, ela vai falar sobre o tempo, deuses lindos. Olha que legal, né? E você agora já fica animado para esse nosso final de semana com música da nossa convidada. Vamos lá com o som da DJ Lud Prado, aqui na Rádio Exclusiva FM. Now here you go again, you say you want your freedom. Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it. Listen carefully to the sound of your loneliness, like a heartbeat drives you mad in the stillness of remembering what you had and what you Oh, thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Say women, they will come and they will go. When the rain washes you clean, you know. Now here I go again, I see the crystal visions. I'll keep my visions to myself. It's only me who wants to wrap around your dreams and have you any dreams you'd like to sell. Dreams of loneliness, like a heartbeat drives you mad in the stillness of remembering what you had and what you lost and what you've had, ooh, and what you lost. Thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Women, they will come and they will go. When the rain washes you clean, you know. Oh, thunder only happens when it's raining. Players only love you when they're playing. Say women, they will come and they will go. When the rain washes you clean, you know. You know. You will know. Oh, you know. Muito bom, gente. E eu aqui dançando e já... Gente, saudade de balada, né?
Como faz falta, né, uma pista de dança. Bom, antes da gente começar o programa, primeiro eu quero agradecer muito a Débora Deiros, ela que cuida dos meus cabelos sempre com muito carinho. Um beijo para você, Débora. Estamos aí com um look novo de novo, né? A gente sempre está mudando a cor do cabelo, o corte do cabelo, enfim, um beijo para você. @Estúdio Débora Deiros. Bom, e já estou aqui com a minha convidada e super animada já meu sábado, já me alegrou, já me fez feliz, porque eu estava falando dos bastidores que eu tô com saudade de balada. Estou aqui com a DJ Lud Prado. Tudo bem, Lud? Tudo bem, e você? Tudo certinho. Nossa, eu tava falando com saudade de balada. Nossa, meu Deus. Já faz mais de um ano, né? Que a gente tá fora das pistas. Já vai fazer 1 ano e meio e assim, tá difícil. Tá difícil. Bom, a minha convidada, DJ Lud Prado, ela é nascida em São José dos Campos, né? E aí, seu caminho na música eletrônica, já tocou em vários clubes de elite, festas de famosos, camarotes, desfiles das campeãs de 2019 2020. Mas tem muito mais que a gente vai saber agora. Quero saber tudo aí da vida da Lud. Lud, primeiro eu queria agradecer, né, de você estar aqui com a gente sábado. Eu falo que sábado é um dia até um pouquinho mais complicado porque é final de semana, né? Antes da gente falar sobre tua carreira de DJ, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a tua trajetória. Como é que foi esse caminho, né? Quero ser DJ. Já rolava isso ou não? Conta pra gente. É bem engraçado. Mas assim, já sempre tive essa vontade. Na verdade, eu sempre fui muito baladeira, desde muito nova. Eu sempre era a mais nova da turma que a gente andava, assim. E acho que o meu relacionamento já era com essa galera muito animada. Então, eu acabei fazendo muita amizade com donos de festas, organizadores de eventos. Sempre tive muito interesse pela noite. Então, acho que pela frequência de ficar sempre ali, estar sempre ali no meio dos eventos, comecei sempre a frequentar muito backstage. Então, sempre ali contato direto ali com o DJ. Então, isso foi me despertando. Só que eu tinha muito medo de não conseguir mexer no equipamento, porque eu olhava aquilo e falava, imagina, é um bicho de 7 cabeças. Mas toda vez que eu olho, eu penso a mesma coisa. Eu falo, meu Deus, toda vez que eu subo na cabine do DJ, eu olho e falo, meu Deus. Não, é complicado. E aí, até que um dia eu falei, ai, gente, se eu ficar enrolando muito... Nossa, daqui a pouco eu tô, com 40 anos e não fiz o raio do curso ainda, sabe? Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer. Se eu gostar, gostei, né? Acabou que eu fiz, eu amei, não achei que fosse tão difícil. É difícil, mas assim, nada que... É igual dirigir carro, né? Então, Sim. Tem todas as técnicas e nada de... Tem que treinar. Então, assim, eu gostei muito e a partir do momento que eu fiz o curso foi impressionante, assim. Todo mundo me chamando para tocar e foi, e não parou mais. O negócio foi crescendo, né? Foi. E eu acho legal, porque a gente estava falando aqui nos bastidores, eu quero que você fale pra gente. Você representa bem nós, mulheres, né? Nesse meio das DJs, digamos assim. Porque eu sei que teve bastante menina DJ tocando, e eu acho fantástico aí, com prêmios e tudo mais, né? Inclusive, a gente estava falando sobre isso, queria que você contasse um pouquinho. E quando você já começou a tocar, quais foram as tuas experiências, assim? Em relação a estilos musicais, inclusive. Foi logo assim o eletrônico, você passou por uma... Na verdade, eu sempre gostei para tocar mesmo, assim, só de eletrônico. Então, assim, o meio que eu frequento também, a galera sempre de eletrônico. Eu frequentava muito festivais na época que eu tinha, sei lá, 16, 18 anos, até menor de idade, mas eu frequentava muita rave, sabe? Que era muito forte. A época das raves também era muito boa, né? Era muito forte na época. Então, eu frequentava demais. Então, assim, eu amava. Então, o eletrônico, assim, na veia, sabe? E aí, claramente, eu ia tocar eletrônico, porque eu gosto demais. E aí, acabou que eu me joguei... É que, assim, o eletrônico, a gente tem várias vertentes dentro do eletrônico. Então, assim, eu me joguei muito no Deep House, que é a música que a galera mais... Que é fantástico. Tem mais facilidade de curtir, assim, tipo... Gente mais velha, gente mais nova... que mais? É uma música mais comercial, que a gente diz que é mais... dá para tocar em rádio, não é tão pesada, sabe? Sim. Essas coisas. E deu super certo. Então, assim, o meu forte hoje mesmo, eu digo sempre que é o Deep House, que é o lado mais comercial, porque eu consigo atingir um maior número de público, né? E de clientes e tudo mais, de contratante. Mas, assim, eu sempre gostei muito de um som mais pesado, até por conta de eu vir do eletrônico, né? Ter aquele lado lá por trás. Então, portanto, que agora, meu lançamentos recentes, eu tô tentando jogar um pouco, assim, do meu gosto musical mesmo mais apurado. Eu digo, tipo, Progressive House é um som que eu tô curtindo muito, que é um drop mais pesado.
Que eu particularmente adoro o house. E o Então house é a é mesma coisa, né? Os vertentes todos do house, É. enfim. Lúdia, eu queria que você falasse pra gente como é que foi pra você. A gente está nessa época da pandemia, né? A gente acabou de falar, inclusive, 1 ano e meio. E para DJs foi bem complicado, porque depende de casas noturnas, aglomeração, pista, enfim, essas coisas todas. Eu queria que você contasse pra gente em que momento você estava quando parou tudo, digamos assim, e de que forma que você se reinventou esse tempo todo, né? Nossa, eu vou te falar que foi assim, na verdade, foi do nada para todo mundo. Eu acho que Sim. atingiu todos os meios de. A gente estava num possíveis de determinado trabalho. momento da nossa vida e, de repente, parou, né? Não, e tava no começo do ano, querendo ou não, foi logo após o carnaval. Então tava o mundo assim, aceleradíssimo, pum, parou. Para mim, principalmente, porque eu tinha acabado de terminar uma turnê de fim de ano. Inclusive, esse do carnaval. Eu tinha acabado de tocar no desfile das campeãs. Se eu não me engano, foi nas campeãs esse ano do Sambódromo do AMB, que eu fiz o Camarote Café Della Musique. Foi minha última data, no último sábado das campeãs. Aí, eu acho que uns 2, 3 dias antes, eu fiz aquela semana de carnaval intensa que tem no Sambódromo da Sapucaí, no Rio. E é lotado, né? E, assim, o Covid já estava rolando, mas ninguém sabia. A gente Sim. achava que estava lá na China. E o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, no fim dessa turnê toda, eu fiquei doente. E eu achei que era a minha imunidade, no caso, né, de estar viajando muitos dias de estrada, sem dormir, olheira aqui, aquela correria. Falei, imagina, minha imunidade caiu, não é nada demais. Vida que segue, fiquei de cama uns dias, tal, dor no corpo, tossindo pra caramba, etc. Só que naquela época, que foi em março, não existia exame no Brasil ainda. Ninguém sabia o que era Covid, ninguém sabia como detectar um caso de Covid. E foi passando. Aí, no mais no meio do ano, que foi chegando os exames, né? PCR, GG, não sei o quê. E aí eu falei, gente, eu tô achando estranho, não é possível, eu fiquei doente. Será que eu peguei naquela época, no fim do carnaval? Fiz o exame. Adivinha? Eu já tinha uma imunidade altíssima. Eu já tinha pegado naquela época do carnaval. Você acredita? Nossa. Por isso que eu falo, eu acho que hoje em dia muita gente já pegou no carnaval e não sabe. Sim, devia ter sido já logo no começo, porque Sim. realmente já ouvi casos que foi logo depois do Foi, carnaval que a eu gente fiquei começou a muito falar mal. bastante, né? De ter Foi. casos. E olha que loucura, né? Eu fiquei muito mal. Mas, assim, foi uma semaninha, assim, mas graças a Deus comigo eu não tive nada, assim. Nada mais grave, Mas né? foi um susto, porque, assim, o mundo parou. Sim. Então, eu fiquei, agora, sei lá, 1 ano e meio sem trabalhar. E eu falei, gente, eu vou focar em produção musical, porque quando a gente tá na estrada, a gente não tem tempo, Sim. né? De ficar ali focado no computador, fazendo Aproveitar música. o tempo para fazer novos Aí eu trabalhos, né? consegui pesquisar mais, consegui focar mais, não fazia aquela música correndo, tipo, de qualquer jeito, para poder lançar logo. Então, eu consegui focar muito, fazer do jeito que eu queria, algumas tracks, tem algumas prontas já para lançar, isso tudo. Bom, e agora vamos falar então sobre o lançamento, né? Eu sei que a gente tem uma música de lançamento. Qual Sim. que é essa? Aliás, já vou pedir para a Chama- produção já ficar prontinho aí, que a gente tem um vídeo. Qual que é? Então, essa música recente que eu lancei agora chama Love You Baby. Ela é um progressive house, que era o que eu já queria lançar mesmo, que estava assim, guardado aqui no peito. É um drop mais marcante, uma bateria mais vibrante. Porém, ela tem uma melodia muito maravilhosa, um vocal feminino muito lindo e uma história feminina muito bacana, de romântica, que eu acho que liga muito ao meu lado por ser mulher, né? Que eu quero transmitir isso assim para as mulheres, principalmente da pista, porque quando eu toco, é impressionante a energia das mulheres comigo, sabe? Então, assim, é legal a gente tocar uma música que vê as pessoas cantando, sentindo energia, sabe? Que eu me identifique. E, assim, eu amei. Assim, o resultado ficou bem incrível. Aliás, para o DJ, né? Isso que você acabou de falar é a coisa mais fantástica do mundo, né? O pessoal na pista animado. Sim, Que o cantando. DJ, ele sente, né? A Nossa, energia, demais. digamos assim. Quero mandar um beijo para o pessoal que está acompanhando aí nosso programa. Celeste, Erenise. Tem o pessoal de Manaus. Um beijo aí, Rai Carvalho. Tem o pessoal do Rio de Janeiro. Salvador, Bahia. Helena Alves. Tem uma galera aí. Um beijo para vocês. Maria Cleusa, Rio de Janeiro. Cadê? Itajubá, Minas Gerais. Rio Grande do Sul.
Galera de São Paulo, né, aqui acompanhando o nosso programa. Obrigado, um beijo para vocês aí que estão acompanhando sábado de manhã nosso programa aqui, falando de música, né? Aqui com a DJ Lud. E uma coisa que eu ia te perguntar, Lud, tudo bem que quando a época que você entrou, imagino que já isso não esteja tão, digamos assim, a gente fala do preconceito das mulheres, né, tocando, porque a gente sabe que uma época era bem mais homens do que mulheres. Aí, aos pouquinhos, a mulherada começou a ganhar espaço nas pistas, enfim. Como é que foi para você? Imagino que quando você já entrou não tinha muito isso, mas ainda eu acredito que tem, né, essa questão, né? Então, quando eu comecei, não, porque assim, já tinha algumas DJs que eu até já curtia bastante. Mas eu acho assim que o mercado vem crescendo muito, cada vez mais. Eu fico sabendo de mais uma de outro DJ, outra DJ. Então, assim, eu acho muito legal, porque acho que antigamente tinha muito preconceito, na verdade, né? Tinha. Então, assim, hoje em dia já tá mais a cabeça, acho que da galera tá mais moderna. Então, assim, eu acho assim, a mulherada tem que conquistar seu espaço, não só no meu Eu acho que em todas na minha as áreas, área, né? exato, como em todas, mas assim, na minha área é complicado, realmente. Já tive muito problema no começo da minha carreira, assim, de eu ser sempre a única mulher do line-up de uma festa e às vezes, coincidentemente, sem querer, sei lá, eu pegar um horário entre aspas mais bacana de uma pista mais cheia de repente, assim, mas por eu ser novata, eu acho que às vezes os veteranos ficam um pouco assim, não Com sei, receio, né? não sei. E acabavam acontecendo alguma coisinha ou outra me prejudicando na hora de eu entrar. E, gente, eu juro pra vocês, eu já cheguei a chorar num palco. Chorar tocando, que eu não acreditava que um DJ anterior tinha puxado um cabo na hora de eu entrar pra tocar. Mas a gente pode, né? Mas faz isso mesmo. Eu já vi, eu Nossa, já que vi. muito triste. E é horrível isso, né? Aquilo que você falou, é aquela briga no line-up, é aquela briga de horários, porque o DJ pegou, o outro pegou um horário melhor, porque a pista tá mais cheia, porque a hora que eu entrar não vai ter mais gente. Rola muito isso, né, com os DJs. Na verdade, assim, eu fiquei muito triste, porque eu nunca farei isso com alguém, entendeu? Então eu falei, como assim? Mas, assim, eu acho assim, gente, tem pista pra todo mundo, sabe? Hoje em dia eu vejo isso. Porque, assim, se a pista tá morrendo, se o DJ tá esvaziando, gente, depende do DJ chamar todo mundo de volta pra pista. Exato, exato. Então, assim, muda o som, sabe? A gente tem que ter um feeling. levantar a galera, né? Tem que ter um feeling. Quantas vezes eu já não fiz isso? Quantas vezes já o DJ, antes de mim, esvaziou a pista? Eu falei, gente, eu tenho que trazer todo mundo de volta, bora. Chamei todo mundo, fiz aquilo bombar de novo. Então, assim, é o DJ que manda, não é as pessoas que estão ali. A pessoa tá lá pra querer curtir. Exato. O dono da casa te contratou para querer, né, vender, etc, e lotar a casa. Então, assim, acho que é mais do que nunca o conhecimento e o feeling do DJ ali com a pista. Exatamente. E eu acho também importante quando você conhece teu trabalho, você faz um trabalho bom, você faz ele com amor, com carinho, tudo vai rolar, vai fluir, né? E na pista é a mesma coisa, porque quando você entra na pista para tocar, aquela energia, né, do público e a tua própria energia mesmo de estar fazendo aquele momento mais É tão o melhor gostoso, possível, nossa. né? É a realização, né? Eu acho assim, acho que a pessoa quando sai de casa, ela já sai com o momento de querer curtir. Então, assim, gente, deixa as energias negativas para trás, sabe? Vamos dar um jeito e no fim dá tudo certo. Não, e é engraçado que na pista é isso, né? Você tá lá na pista curtindo a música entra mesmo em você, né? Então a gente sente a música. E pro DJ mais ainda, né? Que ele uma tá delícia. fazendo vibrar. Bom, Lud, eu queria muito agradecer a tua presença aqui no programa. Você viu que passa rápido, né? Mas é bom a gente saber que nós mulheres estamos bem representadas em todas as áreas. A gente vive trazendo aqui pessoas em áreas diferentes e hoje eu quis trazer a Lud para falar sobre esse lado DJ, né? Que a Sim. gente sempre falou nos programas e estava faltando aqui na Rádio Exclusiva trazer DJ para contar um pouquinho sobre a história e tudo mais. Parabéns pelo trabalho. E eu já vou pedir para a produção aí deixar Vamos encerrar nosso bloco com mais Lud, né, para vocês. Obrigada. Deixa eu só dar um recadinho. Eu queria que você passasse recadinhos. Sim. E queria que você passasse também redes sociais, onde o pessoal te acha, enfim. Tá. Primeiramente, eu queria até dizer que fim do ano tá aí. A gente vai estar com a agenda aí toda aí aberta, graças a Deus. E setembro agora também feriado, já tô com umas datas. Vou tocar em Guarapari no sábado. Toco em Campos do Jordão domingo, no dia 5 de setembro, no feriado, Vila de Fênix. Tudo seguindo os protocolos, né? Tudo certinho, bonitinho. E final do ano a gente tem bastante evento muito bacana pro ano novo. E espero ver todo mundo na pista comigo curtindo bastante. Vou deixar minhas redes sociais, @DJ
DJ, Lud Prado, com DY, LUD Prado. Para bookings, vocês podem chamar minha agência, Alpha Talent Agency, e minha assessoria, JMP Assessoria. Tá bom? Agradeço o convite e vejo vocês na pista curtindo bastante comigo e meu som. Com certeza, Obrigada, né? viu, Mabel, Agora, pelo convite. Imagina, obrigada a você. E já vamos nos preparar, então, porque depois de setembro, aos pouquinhos, realmente vão voltando as festas, os eventos, enfim. Campos do Jordão, que eu amo, estou sempre em Campos do Jordão. E obrigada, viu, Lud, mais uma vez. Imagina, e parabéns eu que pelo agradeço. trabalho. Vamos encerrar, então, nosso bloco com mais Lud Prado. Vamos lá? Tchau! You say I'm crazy to love you, baby, and I can't stand it now. Oh yeah, you left me nothing, and I'm here hoping that you come back for love. Oh yeah, thought I was the only one, you left me here alone. I guess I was not the right, baby. Don't tell me what more love, 'cause I want to hear my heart. It doesn't understand your love. Your girl's in my dreams, babe. And I want to see you fade. I want to love you again. I want to see you fade. You say I'm crazy to love you, baby, and I can't stand it now. Oh yeah, left me nothing, and I'm here hoping that you come back for love. Oh yeah, thought I was the only one, you left me here alone. I guess I was not the right, baby. Don't tell me what more left, 'cause I want to heal my heart. It doesn't understand your love. Your girl's in my dreams, babe. And I want to see you fade. I want to love you again. And I want to see you fade. E agora vamos para o nosso quadro, né? Vamos lá para o nosso quadro A Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante. A Alegria de Ser Você, com Dani Costa, mentoring e palestrante. Muito bem, a Dani já está aqui. Aliás, a Dani está hoje, primeira vez no nosso horário novo, né? Tudo bem, Dani? Tudo, Mabel. Saudade de você. Prazer. Sábado Também. passado a gente só tinha o teu vídeo, mas como sempre, né? Você sempre mandando conteúdo bacana pra gente, mas nada melhor do que ao vivo, né? Ah, eu adoro também, né? Você sabe disso. Ao vivo é melhor ainda, né? Com Dani, certeza. e hoje a gente vai falar sobre tempo, um dos deuses mais lindos. Exatamente. Vamos falar sobre o tempo. Eu Que quis existe o tempo nosso e o tempo... o tempo mental e o tempo real, né?
E eu quis trazer essa temática, por quê? Vamos lá, a gente está aí há 2 anos, praticamente, né? Sim. Vivenciando um momento atípico na vida de todo mundo, né? Do planeta todo. Sim. Então, a nossa mente é essa maquininha maravilhosa, né? Que roda diversos softwares. Então, a gente tem lá o cérebro, que é o nosso hardware, e a nossa mente, que roda ali diversas programações, são as memórias, as crenças, que estão o tempo inteiro ali nos ditando, né? Comportamentos, nos trazendo informações que vão nos mover para as nossas escolhas. E aí, quando a gente fala de tempo, eu gosto muito de trazer uma seguinte analogia. Pensa, né, muitas vezes, quando você reencontra amigos que você não vê a longa data, né, numa longa data. E aí você reencontra esses amigos, você vai ficar com registro do quê? Da última memória, da última imagem, da última impressão que você ficou desses amigos. Mesmo que eles já tenham feito outras escolhas, tenham tido outras experiências de vida e sejam novas pessoas. O que a tua memória vai trazer é Aquele último momento, né? Exatamente. Então, isso tem a ver com o quê? O tempo mental. E não é o tempo real. O tempo real é o teu momento presente. E aí a gente... Justamente aquilo, esse tempo que passou e muita coisa aconteceu, né? Exatamente. Porque realmente a gente muda mesmo. A nossa vida muda, né? Isso. Quantas vezes a gente para, eu não sei, eu pelo menos tenho muito isso. Às vezes eu paro e falo assim, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Começo a lembrar coisas assim do tempo, né, que passou. Por exemplo, às vezes eu me pego e falo assim, gente, mas hoje eu não faria isso. Sabe umas coisas assim? Parecem várias vidas numa vida, né? Exato, né? Por exemplo, eu tive uma época que eu era muito radical, de esportes radicais. Eu lembro que, na época, eu era repórter de um programa de esportes radicais. Então, você imagina, ficou tudo perfeito, porque eu já adorava coisas radicais, né? Então, eu já saltei de paraquedas, já saltei de bungee jump, já fiz tudo que você imaginar. Canoagem, já fiz tudo que você possa imaginar. E a maior experiência, lógico, de todas elas foi saltar de paraquedas, que, aliás, eu recomendo, façam. Quem puder, faz. Mas, hoje, eu falo assim, gente, eu não faria nada disso hoje. Se alguém me chamasse, Mabel, vamos saltar de paraquedas, eu ia falar, não. Deus me livre. E é isso. Você viu como que a gente muda, né? E a nossa vida muda. O que são valores para você numa época de vida, naquele momento de vida, né? vai mudar a partir também das suas escolhas. Sim. E o tempo, vamos lá, quando a gente fala, avançando um pouquinho mais, tá? Para um desenvolvimento da inteligência espiritual, ele não é linear. Por quê? É a experiência que a alma requer para o desenvolvimento e evolução. E aí ela não vai acontecer nesse tempo construtivo de realidade, quando a gente fala assim, vou nascer, vou formar uma família, vou fazer faculdade, vou ter filhos. Então, a gente vai criando um tempo linear. Isso é meio uma programação, né? E a gente fica com registro disso na nossa memória e ele pode se tornar até um tempo mental. E o que gera, muitas vezes, a nossa confusão, às vezes a frustração? Porque a gente traz essa consciência do tempo mental e esquece do tempo real. E também desse espaço, né, que é a evolução do próprio ser, que não é linear. O nosso espírito, a nossa alma, a nossa essência vai fazer escolhas em cima do que se requer para aquela evolução, para o nosso desenvolvimento aqui, para as nossas experiências aqui, enquanto a nossa própria realidade. E aí o que acontece? Isso vira um grande liquidificador, uma bagunça na mente, quando a gente tenta encaixar e colocar isso em caixinhas bem exatas, né? Com esse tempo, que seria o tempo mental, ou o tempo que foi construído ou programado, como deveria ser a minha realidade. E não é bem assim que acontece. Então, por exemplo, você pega, às vezes, uma pessoa que já está... tem uma experiência também, né? Um exemplo que eu gosto de trazer, de um cliente que eu atendi. Ele queria muito fazer uma mudança profissional, e aí essa mudança aconteceu. Só que ele não se desvinculou da vida profissional anterior que ele tinha. A mente dele ainda estava conectada à vida profissional anterior. E aí eu lembro que eu fiz uma pergunta assim,
o seu corpo já está vivendo a experiência do agora, né? Do momento presente, a sua mente ainda está lá atrás? Ele, eu acho que sim. Eu falei, como que seria, então, alinhar os dois e colocar em congruência para que você possa viver uma realidade mais expansiva? Porque a nossa realidade, ela só expande, a gente só consegue ter uma visão do todo e enxergar as possibilidades quando a gente se faz presente. E olhar como o tempo, como presente, no real significado mesmo. É o presente mesmo, né? Esse agora. É tudo que nós temos. E lembrar que o que se apresenta agora na nossa realidade tem a ver com as escolhas que nós fizemos lá atrás. Com o que a gente dava conta, com os registros e programações que a gente tinha, com as nossas crenças que a gente tinha. E isso não é imutável, pelo contrário, a gente pode mudar e alterar isso, né? Então, hoje, o que a gente tem é olhar para isso que está sendo apresentado agora, para o nosso momento presente, e perceber, será que é isso realmente que eu desejava criar na minha realidade? E se não é, eu posso mudar e posso escolher diferente? Será que eu estou preso a algum trauma e drama lá de trás? Alguma memória anterior que está fazendo com que eu, de repente, entre num processo aqui agora que não me permita vivenciar essa realidade com mais alegria, com mais plenitude, né? Então, isso tudo é importante a gente levar em consideração também para o nosso desenvolvimento, né? E aí isso entra autoconhecimento, entra estado de presença, entra você acessar ferramentas que te levem para esse espaço de presença também. Porque aí quando a gente fala, por exemplo, de situações de ansiedade ou depressão, além das questões químicas, é óbvio que envolvem, e o químico é resultado, muitas vezes, desses gatilhos mentais, né? Tem muito a ver, por exemplo, a depressão com o que eu estou, no trauma e drama que eu estou preso lá atrás, com as memórias que eu fiquei com registros e que eu não soltei. Ou, de repente, eu estou aqui, mas a minha memória, a minha mente está lá atrás de um tempo que foi melhor, eu queria voltar naquele tempo, e esquece de vivenciar e saborear o momento agora. Ou, por exemplo, a ansiedade. A pessoa está na projeção e expectativa de algo, Pensando ansiando muito lá o na futuro. frente, né? Exatamente. E aí deixa de vivenciar esse momento agora também, né? Por isso, quando a gente fala aquela frase, né? Quem pensa muito no futuro acaba não vivendo o presente. Exatamente. E isso realmente tem muito a ver, né? Eu acho que todos nós, em algum momento, a gente acaba se perdendo mesmo, né? Com Aqueles certeza. devaneios de tempo. Eu devia ter feito isso. Poderia ter feito diferente. Na verdade, você não poderia ter feito diferente. Você ia fazer igual. Exatamente. A gente chega a tudo essa conclusão, né? E a gente só muda quando a gente escolhe mudar essas programações e essas crenças, né? Isso é verdade. Então, vai mexer um pouquinho no nosso software mental, né? Mandar um beijo aqui para o pessoal Jefferson, que está assistindo o programa. Gaspar de Monsanjuba. Temos aqui Rai, que já falei dele. Fábio Tavares, que está assistindo o programa. O pessoal aqui ligadinho. Um beijo para vocês, gente. E aí, eu gosto de ganhar presente, né, gente? Aí a Dani me trouxe de presente aqui um aromatizador bem gostosinho, que a gente já usou aqui no estúdio agora há pouco. E os florais, né? Os florais sempre são bons, né? Eu adoro. Eu coloco, né? Enfim, a minha metodologia, eu sempre explico ao pessoal, como é que você trabalha? Eu falei, gente, eu trabalho com o ser. Então, é o que se requer para aquele ser, para que ele realmente se desenvolva, expanda e ele possa fazer escolhas mais conscientes para a vida. E aí eu trabalho com floral, com aromaterapia, trabalho com outras ferramentas de expansão de consciência, trabalho com PNL e a gente vai se trazendo essas ferramentas aí para desenvolver o outro. Então, como mentora, eu gosto muito, né, Eu acho que tem que usar todas as ferramentas, né, que a gente tem, né, até para poder ajudar, né, também nesse processo claro, que não é tão simples assim, né? Aliás, qualquer processo é muito complicado. Obviamente você tem que querer, mas existe um longo período aí, né, para você também. Sim, a jornada ela não é tão é rápida assim. Não, né? Então, não. É para a vida toda. Porque se você for pensar em, por exemplo, memórias que você foi ratificando elas a vida inteira, você foi dando voz para elas a vida inteira, elas se tornam sólidas ali, né, no teu campo mental. E aí, como é que você faz para desvincular disso, para eliminar isso, para dissolver isso? Isso não acontece do dia para a noite. Então, é uma escolha diária, né? Isso
você estar no estado de presença, por isso que é importante estar no estado de presença e você Estar fazer a realmente escolha presente, né? para mudança, né? Porque a nossa mente nos trai, por isso que eu falo, a mente ela nos trai o tempo inteiro, né? São dicas importantes, então, aí agora do que a gente pode falar da questão de tempo, né? Exatamente. Tentar não, fazer o possível de viver realmente o presente, o momento que a gente está vivendo agora, a nossa vida agora, e parar de ficar, né? Nesses Lá atrás, pensamentos ou lá no de lá atrás. futuro. Tem gente que fica pensando muito no passado, que é pior ainda, eu acho, do que pensar no Que futuro. paralisa, né? Paralisa, porque você meio que volta atrás, né? Dá 3 passinhos para trás na tua vida. Então, pensa no presente, ó, vive o momento agora, né? Exatamente. E depois o futuro, consequentemente, ele vem. assim, por exemplo, até quando a gente fica o tempo inteiro falando, mas por que a pandemia? Por que a doença? Ai, a gente está solidificando o trauma e drama na nossa realidade. Eu não estou falando que não é para a gente prestar atenção. É uma realidade que está constituída, está aí. Só que, e você? O que você escolhe para você? Né? O que você escolhe diferente? Então, é muito importante a gente estar presente, porque o tempo está passando. Exato. Né? E o tempo tá passa passando. mesmo, né? É isso. A gente já está aqui quase no final do ano, né, Dani? É isso mesmo. Já foi, Abel. começou o ano, já acabou o ano. É. Dani, redes sociais. É Plataforma da Vida, né? Onde eu deixo lá o conteúdo de autoconhecimento, tem todos os produtos e serviços. Para quem também quiser acessar minha mentoria, né? Acessar também. Segunda-feira eu começo agora a jornada, o desafio de 21 dias. O desafio que você falou, né? Exatamente, o Mindset de Prosperidade, para a gente criar aí uma nova mentalidade a respeito de uma vida próspera, que é muito subjetivo. E aí muitas pessoas olham a prosperidade como algo distante, né? E ela está o tempo inteiro ali. Na verdade, ela é a gente. A prosperidade somos nós. E aí a gente precisa também desmistificar esses conceitos que a gente tem, essas referências a respeito de prosperidade e construir o nosso próprio. E é esse convite que eu faço para o desafio, para essa jornada. 21 dias. Exatamente. Né? E a Plataforma da Vida está lá também, quem puder, né, acessar, compartilhar, enfim, fazer comentários lá. Eu estou o tempo inteiro lá observando os recadinhos e respondo. Então, é todo mundo muito bem-vindo. E tem a minha rede social pessoal, que é o Dani Costa Oficial também, que eu também trago, né? Ali já é um pouco mais da minha vida pessoal, mas também trago muita coisa de autoconhecimento. Tem bastante conteúdo, né? Nos 2 Instagrams, tanto no seu como na plataforma, né, Dani? Exatamente. Minha produção vai preparando a musiquinha para o nosso intervalo, mas antes eu preciso dar um recadinho para vocês. Queria mandar um beijo para a Companhia dos Reis, né? Os meninos estiveram aqui no nosso programa falando dos espetáculos. Hoje, 4 horas da tarde, tem os 3 Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho. 4 horas da tarde no Teatro Ruth Escobar. E à noite, no Teatro Wets Plaza, 7 horas da noite, tem Louca Terapia. E hoje eu vou estar lá. Né? Eu e a Dani, a gente vai lá para o teatro assistir esse espetáculo dos meninos. Um beijo para vocês, né? A companhia tem trabalhado bastante, graças a Deus, nessa volta. E acredito que agora eles vão entrar num novo ritmo, né? Digamos assim, todos do teatro. E eu estou super feliz, gente, porque é a primeira vez que eu vou para o teatro agora, depois da pandemia. Eu também. A minha eu é a primeira adoro. vez, de verdade. Eu amo. Porque eu parei, né, na pandemia e hoje está sendo a primeira vez que eu volto para o teatro, porque eu sou apaixonada, então, mas hoje estarei lá com os meninos acompanhando de pertinho o espetáculo. Vamos de música, então? Dani, obrigado. Obrigada a Sábado você, que vem a gente está junto de novo, hein? Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, nosso programa, eu estava falando aqui nos bastidores, bem eclético, né? A gente saiu do eletrônico aí para uma música mais light, mas é bom, gente, assim. Eu falo que música, né, une todos nós, em todos os ritmos, todos os estilos, e é muito bom porque alegra a nossa vida, né? Bom, agora já estou aqui com a minha convidada, Cláudia Canto. Tudo bem, Cláudia? Muito bem, obrigada pela oportunidade, Mabel. Imagina, obrigada a você pela presença aqui nesse sábado. A Cláudia, ela cresceu na periferia de São Paulo, hoje é biógrafa, escritora e palestrante, com 14 livros publicados, que já foi apresentado nas universidades de Oxford, Unicamp e USP. Veio divulgar, então, aí o trabalho das mulheres empreendedoras também, porque, gente, eu fico feliz de trazer aqui no nosso programa sempre histórias bacanas, que servem, né,
como uma estatística, como um exemplo para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. E é sempre bom a gente ouvir história, porque a gente acaba, em algum momento, né, olhando assim e falando, poxa vida, olha que legal, que bacana, eu também posso fazer tal coisa ou tal projeto, né? Isso eu acho legal, Cláudia. E a tua história é uma história realmente bastante interessante, né? Obrigada pela oportunidade de contar essa história. Eu tenho muito orgulho de contar minha história regressa, como você me apresentou. Eu nasci numa periferia de São Paulo e moro até hoje. E o que me salvou das estatísticas foi a literatura. Eu comecei a ler os grandes clássicos muito cedo, e isso me abriu vertentes para outros mundos, outras culturas, então foi muito especial, até para hoje, fazer o que eu estou fazendo. Aliás, já quero te parabenizar, né? Porque 14 livros publicados, Cláudia. 14. Meu Deus. Uma luta, eu mulher. não consigo escrever um. Mas é disciplina. Tá no meu planejamento, viu? É disciplina tá no meu total. planejamento. Que eu falo assim, sabe aquela história, você tem que plantar uma árvore, como é que Escrever um livro. Escrever um livro e ter um filho. Bom, ter um filho, eu não quero ter filhos, então essa parte eu pulo. Eu Mas o livro está no meu planejamento e todo ano eu vou deixando. Mas eu falei, mas também tudo tem a hora certa, né? Disciplina, tem Tudo que sentar e fazer. certo. Eu tenho que estar num momento tranquilo para começar a escrever. E eu super fico feliz. Eu tenho amigas, amigos, escritores. E como é bom, né? A gente vê nascer um livro depois do lançamento. É um parto. E assim, né? A leitura, gente, eu posso falar, eu sou uma que desde criança eu leio muito. Eu sempre fui viciada em leitura. Isso é muito Mesmo bom. quando já veio a questão do digital, até hoje, né? Eu gosto, obviamente, porque a gente está nos mundos modernos e tudo mais, mas eu gosto de um livro, você acredita? Eu Com tenho certeza, livros. esse dinamismo que você tem é só E eu lendo ganho muito. muitos livros também, eu adoro. Eu falo assim, gente, é uma coisa apaixonante, né? Eu, de criança, imagina, eu lia Romeu e Julieta, livros assim que eu tinha 9 anos de idade. Então, Hamlet. Quem que lê Hamlet com 9 Então, anos tu de sabe, idade, quem gente? lê sabe mais, conversa melhor, fica mais interessante e até mais erótico e sensual, porque você sai do terreno de um mundo assim pragmático da coisa da televisão, da estética que a sociedade coloca para você entrar no seu mundo e mostrar depois, através de vocabulário mais refinado, o quanto você pode seduzir com as palavras. É muito importante. Não, isso é verdade. Eu acho que a leitura é tudo, realmente. Quando a gente lê, a gente sabe, né? A gente sai realmente aquilo que você falou do nosso quadradinho. Exato. E começa a enxergar, ter uma visão geral, uma visão ampla da vida, Exato. né? Conta pra mim a tua história, pra gente a tua história, Cláudia. Como é que começou essa questão de escrever, né? Obviamente pelo gosto pela leitura e Sim. tudo mais. Mas como é que foi conviver numa realidade que a gente fala que não é todo mundo, né? Que a gente vê é uma coisa. A gente estar num lugar é outra, né? Mas eu sou muito grata, sem colocar eufemismo ou me vitimizar, mas eu sou muito grata pelo universo me ter colocado dentro da comunidade onde eu moro até hoje, porque as experiências empíricas que eu vivi e vivo até lá me embasaram para que eu pudesse escrever. Porque nada, como você falou, nada como vivendo para você sentir na pele. Então, quando eu vivi uma experiência em Portugal, trabalhando como empregada doméstica, praticamente em regime domiciliar fechado, eu já tinha a companhia dos grandes escritores, Machado, Dostoiévski, todo, porque eu não entendo escritor que fala, que escreve e não lê. Então, o primeiro passo é você ser um leitor assíduo. Então, eu já lia muito e isso facilitou para que eu escrevesse tudo aquilo que estava acontecendo comigo naquela casa. Aliás, você ficou quanto tempo? Eu fiquei mais ou menos 1 ano. Foi quando eu falei, não, chega, comprei minha carta de alforria e vim embora. Porque, na verdade, eu fui para Portugal pensando que eu ia para a Espanha, para a Alemanha, e que ia ampliar a minha cultura, e que comigo seria diferente. Mas eu caí exatamente nas estatísticas e fui trabalhar como empregada doméstica com muito orgulho, só que teve um diferencial nessa história. Eu caí praticamente no século XVIII. Porque eu cuidava de 2 senhores oriundos da África do Sul. Ela olhava para mim e falava, Cláudia, com você eu posso sair às ruas porque você não é negra. E foi muito importante, Mabel, porque lá eu entendi a importância de valorizar as minhas raízes, de me assumir, de entender a essência disso tudo. Porque para eu estar aqui hoje, muitas mulheres morreram para eu estar aqui.
né? Então, a história do Brasil em relação à desigualdade social é oriunda principalmente por ter sido o último país a abolir a escravidão. Então, quando eu vivo essa experiência em Portugal, era como se eu estivesse mesmo sendo uma escrava lá, dos tempos modernos, porque eu tinha um dia de folga, um dia e meio, e era o único dia que eu poderia ser eu. E ela falava para mim, mas aqui você tem uma vida melhor, que lá ela imaginava que eu vivia aqui no meio dos índios, dos maquis, quem me dera, que eu sou descendente de índio também, mas enfim, então eles têm uma imagem muito conturbada, né? Tem uma ideia errada, né? Exatamente, e principalmente da mulher brasileira. Bom, resumindo, eu fiquei na casa quase um ano e tudo que eu passei ali, a minha única amiga era a vassoura, por isso que o meu livro chama Morte às Vassouras. E aí, eu vi o título dos porque livros. quando eu acordava, eu tinha que fazer barulho para falar, não, a empregada já está acordada. E quando eu ia dormir, eu também tinha que fazer barulho para mostrar que eu ainda não tinha dormido, né? Que eu estava atenta ainda. Então, eu levava a vassoura para dentro do meu quartinho. Um dia, olhando para a vassoura, foi quando nasceu o livro. Eu posso tomar liberdade de recitar essa poesia? Claro. É muito sucinta, Claro. tá? É mais ou menos assim, ó. Quando eu vi a vassoura, e daí saiu a primeira página do livro. Ela me olha, rude e serena, absoluta e mordaz, já começa a se preparar, sabe que eu estou em suas mãos. Ai, mas minhas mãos estão ásperas e sem encanto. Se eu pudesse dizer que ela é obsoleta e não consegue varrer um grão de feijão. Me usa, me abusa e me condena. Morte a todas as vassouras. Mabel, quando eu escrevi isso, parece que foi o despertar da minha missão naquela casa. É incrível. Porque foi o momento que você realmente... O insight principal do que eu estava fazendo ali. Então, eu fiquei na casa ganhando mais ou menos o mesmo salário que eu ganhava no Brasil, ainda sem a minha liberdade, eu não estava estudando, minha mãe nem sonhava o que eu estava passando lá. No entanto, eu me agarrei no meu sonho de me tornar escritora. E foi agarrada a isso que eu permaneci. Quando eu voltei para o Brasil, com um livro embaixo dos braços, eu achei que eu ia me tornar a Paula Coelha. Que eu ia vender muitos livros, que eu ia mudar a minha comunidade. Não foi nada disso, mas isso é uma outra história, senão a gente vai falar muito aqui. Hoje, eu escrevo biografias de mulheres que estão lá, imigrantes na Europa, certo. E é incrível, por eu ter passado por isso, eu tenho mais experiência, de novo, o empirismo, para falar sobre o assunto. E tem muitas mulheres empreendedoras, né? Muitas mulheres com histórias assim, diferentes, tanto aqui no Brasil, como aquelas que se aventuram realmente de sair fora do país, né? Exatamente. E com histórias, umas histórias bonitas e outras histórias não muito agradáveis, claro. Né? Acho que cada um tem as suas experiências também, né? Sim. E depende muito de quem a gente encontra no meio do nosso caminho também, né? Porque tem gente ruim como tem gente boa. Com certeza. Como eu acredito em vibração e eu estou na empatia do bem, do amor, quando vem alguma coisa estranha... pegando as coisas... As coisas boas. Eu fiz reprogramação mental, então foi muito difícil também eu alicerçar minha carreira por causa das minhas crenças limitantes. Eu não acreditava. Quando eu falava que eu era escritora, nem eu acreditava. Porque eu trago muito da história dramática de ter nascido numa periferia. É isso que a Dani, no quadro, ela fala muito sobre essa questão, né? De Mas hoje limitantes. Eu entendo que mais incrível que hoje eu me considero rica, a terceira mulher mais milionária do mundo. Por quê, Mabel? Porque eu descobri que o importante não é a casa que você mora, é a casa que você carrega dentro de si, parafraseando Mia Couto. E isso não é filosofia, porque lá na cidade de Tiradentes, tudo que eu consumo é lá. E, por exemplo, na feira, tudo eu pago R$1. E aí eu vou na feira mais tarde. Essa roupa linda eu compro na comunidade, no bazar da comunidade. Eu reprogramei. O dinheiro que eu gastava no shopping comprando um vestido muito caro, hoje não. Eu gasto R$10, R$15 porque eu trabalho com economia solidária e criativa. E eu acho interessante aquela questão que você estava falando. Você não quis sair... Por exemplo, do lugar cidade que você sempre morava. Você poderia muito bem falar assim, não, agora eu quero morar em outro bairro, né? Sim. Mas eu acho que carrega muito essa questão que você acabou de falar, né? Sim, que tem um detalhe muito importante, sem me colocar como vítima na história. Eu tenho muita preocupação com isso, porque às vezes as pessoas falam, ai, Cláudia, você vê a realidade que não existe, a realidade é essa. Não, a realidade é eu que crio. E a minha realidade é que no meu bairro eu consumo de uma forma mais em conta e meu cérebro é
é multifacetário. Eu sou uma cidadã do mundo. Dia 25 eu vou estar na Suíça lançando esse livro, Encontro. Pois é, eu ia falar isso. Eu falei, nossa, quando eu vi, eu falei, gente, dia 25 agora, Dia né? 25, graças a Deus. Aliás, eu quero que a gente fale sobre isso. Dia 25 de agosto, a Cláudia ela vai estar na Suíça, né? Isso. Representando super bem, né? Sim. Eu queria que você contasse pra gente sobre esse com dia. todo esse legado que eu faço questão de levar. Mas, enfim, olha só, Mabel, a coisa deu um salto tão grande, eu costumo falar que é o salto quântico, né? Na pandemia, eu não tive como trabalhar. Eu estava fazendo pesquisas de rua, eu ainda não me sustentava através da literatura, eu não conseguia. Imagine você vender livros até ao ponto de sustentar no Brasil, num país que ninguém lê. Então, E já era uma coisa ruim, né? periférica, Lenta. tem todos esses rótulos que insistem em colocar na minha literatura, que eu não acho legal, porque eu acho que eu, como escritora, como artista, eu posso fazer o que eu quiser. Falar de periferia. Ah, eu também. Eu não gosto de rótulos pra nada, horrível, aliás. mulher. Eu acho que você vai é para uma conteúdo, gaiola. né? Você vai para uma Exato. gaiola. Exato. Então eu sou livre, a arte me deu isso. Bom, de qualquer forma, na pandemia, eu comecei a escrever biografias de mulheres lá através de uma indicação de uma escritora na Suíça. E aí hoje eu estou escrevendo histórias de empreendedoras na Suíça. A gente vai fazer a segunda coletânea, que vai ser Mulheres Empreendedoras Brasileiras na Europa e depois no mundo. E vamos lançar no castelo, no Palácio de Kensington. Ai, mas é mais ou menos assim, lá em Londres. Em Londres. E a onde gente vai vai lançar lá. ter... Pois é, e lá eles fazem todos... A maioria dos eventos grandes de premiação são feitos no Castelo. Pois é, Inclusive, mulher. eu sou colunista da revista Live Fashion Mag, que é a revista dos Estados Unidos, e eles fizeram recentemente, ganharam um prêmio lá. Olha aí. Foi uma festa incrível lá Então, no Castelo. Mulher, então, tudo... eu cocriei uma realidade, obviamente, eu acredito nas forças que a gente não consegue enxergar, mas eu acredito principalmente na sua poder de você mesma, a centelha divina que habita em mim, mudar essa realidade, obviamente, estruturada no conhecimento e no estudo. Então, comecei a escrever histórias de mulheres lá. Dia 25, vou lançar esse livro, Encontro e Desencontro no Caminho da Luz, que conta a história do Luciano Gonzalez, que é um brasileiro que saiu do subúrbio do Rio de Janeiro com mais ou menos 5 anos de idade, foi para lá, a mãe dele morava lá, era casada, levou, então ele passa toda a sua juventude na Suíça, só que ele começa a querer voltar para o Brasil. E aí ele se envolve com droga na Suíça, ele é expulso do país. Quando ele volta para o subúrbio do Rio de Janeiro, ele não fala nem mais português. Então, ele viu uma realidade que ele já não sabia que existia. E ele foi assassinado na favela no Rio de Janeiro. E eu conto essa história, eu até me emociono, em primeira pessoa, através da narrativa da mãe. No entanto, teve uma ligação muito especial, eu acredito, com o Luciano. O Luciano, acho que ficou à frente esse tempo todo da construção desse livro. O livro tem 300 páginas em português e alemão, traduzido, eu tenho uma equipe. E é muito emocionante a história dele. Então, no dia 25, a gente lança na Suíça. Vai ser o lançamento oficial, então, lá na Suíça. Exatamente. Olha que bacana, né? Que legal. E imagina, obviamente, que agora você tem uma equipe trabalhando, né? Porque chegou um momento de que é muita coisa também, né? Muita coisa. E eu ainda tenho uma equipe muito pequena, mas eu criei um selo literário, eu saí das editoras tradicionais e criei um selo literário, e tem um tradutor, tem um designer, tem um capista, a gente montou uma rede. E eu descobri também que, às vezes, eu não falo inglês, né? É uma falha minha, eu tive muitas oportunidades, mas eu chego lá. E aí, quando eu não falo, mas tem quem fala ao meu lado, eu não falo alemão, tem quem traduz, então o universo foi colocando pessoas ímpares ao meu lado. Foi E incrível também, isso. às vezes, a gente não faz tudo sozinha, né? Sempre Exatamente. a gente sempre tem que ter. Claro, né? como Senão a você gente e chama sua equipe aqui, é claro. Eu falo aqui no programa também, imagina, não é só eu, é a equipe inteira, a equipe técnica, a equipe da produção, todos, né? E muito Pros programas simpáticos, viu? Obrigada. Todos para sair um programa bom para levar para o nosso público. Então, eu acho que, como todo trabalho, a gente não faz nada sozinho, né? Nunca ninguém faz nada sozinho. E também não tem graça. Também não tem graça. É verdade. Cláudia, a história é super interessante. Eu queria muito te parabenizar. Eu gosto muito de trazer pessoas assim que servem como realmente como exemplo, né? E
inspiração para pessoas que estão aí do outro lado, às vezes pensando, ou estão com um sonho na cabeça, mas não vai atrás. Vai atrás, gente. Tudo é possível, sim. Sim, Quando através- você trabalha, quando você faz o que você gosta, a gente vive falando aqui, parece até, né, repetindo as Clichê, coisas. mas não é. Mas não é, é a realidade mesmo. Trago aqui pessoas reais para contar histórias de como isso é possível, né? Exatamente. E a Cláudia está aqui, um exemplo e, né, super orgulha, né? Nós ficamos orgulhosos de ter uma pessoa igual você que Eu representa agradeço. super bem fora do Brasil e fazendo um trabalho tão bonito que é a literatura, né? Que é a Sim. leitura, livros, enfim. Parabéns, viu, Cláudia? Eu queria que você passasse para a gente as redes sociais, sites onde o pessoal acha você, Sim. para saber informações, enfim. Agradeço. Então, eu ministro palestra. O tema é Riqueza Ignorada, Grande Descoberta, que eu conto os caminhos alternativos para a gente alcançar um patamar profissional mais estruturado. As minhas redes sociais são @escritora Cláudia Canto, Instagram, e Facebook Cláudia Canto Normal. Eu tenho um site que é claudiacanto.com.br. Muito bem. Cláudia, mais uma vez, obrigada mesmo pela tua presença e boa viagem. E conta pra gente quando você voltar. Sim, Como foi. eu vou contar. Eu vou querer saber, por favor. Nossa, por eu favor. espero vir com muitas novidades. Bom, eu quero mandar um beijo pro pessoal que está acompanhando o programa, né? Romualdo, Dario, Rai, o pessoal do Rio de Janeiro, Bahia, acompanhando nosso programa hoje, Manaus. Já vamos aí encerrando o nosso programa. Queria muito agradecer a audiência de vocês, né? Nesse nosso novo horário, sábado, 11 horas da manhã. E lembrar vocês sempre de dar um like na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Point Mix. Temos o nosso portal, o Programa Point Mix, sempre com notícias atualizadas. Tudo que você imaginar de eventos, notícias, estão lá no nosso portal. E também, né, eu tenho uma coluna na revista Live Fashion Mag, que é uma revista internacional. 2 vezes ao mês a gente está com matérias interessantes. livefashionmag.com. Mandar um beijo aí para a equipe inteira que está nos Estados Unidos. E quero agradecer a minha equipe aí, Denis, o Everton, o Fábio da rádio aí, Patrícia, Ana Paula, todo mundo que faz parte da nossa equipe aqui do Point Mix. Vamos nos ver então sábado que vem, 11 horas da manhã. Um beijo para vocês. Você ouviu? Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. Bruno Mars. And here's All the hits. This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.